Maria Rosa da Costa Alves Soares Pereira. Sou de Vila Nova de Gaia, mas verdadeiramente sou de uma aldeia de Caído de Rei. A minha história é assim, meu pai já era aqui funcionário, era o mestre Augusto, já trabalhava aqui há muitos anos. Aqui nesta quinta não, na quinta em Vila Nova de Gaia, que era da Quinta do Cisne, que era da mesma família desta Quinta de Serralves. Entretanto veio para aqui e eu fiquei desempregada. A senhora tem ideia de quando é que ele veio para aqui, o seu pai? E eu nasci em 1955 e eu lembro-me que ele disse que já, quando veio para aqui, que já tinha direito a ter abono, coisa que o meu irmão, portanto, já havia a segurança social naquele tempo. Eu acho que ele trabalhava aqui já há muitos anos, aqui na firma do Sr. Delfim Ferreira. Aqui acho que foi quando isto estava um bocadão, que há fotografias, mas eu não tenho, abandonada, assim, maltratada ao jardim. Entretanto, eu trabalhava empregada de balcão, fiquei desempregada e precisava de funcionários para aqui. Ele fazia um gosto de me meter aqui. O seu pai? Sim. Ele gostava disto? Adorava. O meu pai conseguia fazer coisas que só quem lidou com ele, os colegas. Era mestre. Mas puseram-lhe mestre, que ele era o senhor, toda a gente conhecia aqui o senhor Augusto. Mestre foi depois por ele ter uma capacidade de fazer coisas que ele dizia, você é um mestre. E depois começou o mestre. O meu pai desde pequenito foi sempre filho de pessoas de lavoura, labrador. Veio trabalhar para o Horto Moreira da Silva, tinha 11 anos. E como não tinha dinheiro para ir aos fins de semana, a aldeia ficava. E como tinha onde dormir e ficava lá no Horto Vila do Sr. Moreira da Silva, que era em Campanhá, começou a fazer ele sozinho, em vez de brincar ou fazer o que tinha que fazer, fazia coisas que ninguém lhe mandava. Estacaria, de tudo o que ele achava que havia de fazer. Quando o Sr. Moreira da Silva vinha e queria não sei quantos vasos para uma casa ou de tuías ou de qualquer coisa, ele dizia, Sr. Moreira da Silva, não se incomoda que eu tenho ali pequeninos, mas tenho. Ei, Augusto, como é que tu fizeste isto? Olha, nas horas vagas, nos domingos que não podia ir à aldeia, ele começou a gostar dele e ele até me contava que foi encarregado a partir dos 18 anos. E, entretanto, a Quinta do Cisne, que é em Vila Nova de Gaia, a Quinta da Corga ou Chafariz, foi dada como prenda de casamento à Dona Vilma, que casou com o Sr. Delfim Ferreira. Ela era brasileira e foi-lhe dada à quinta. E o meu pai e mais outros, com certeza outros trabalhadores, vieram fazer o jardim, porque a senhora ia fazer o casamento e ia viver naquela quinta. E então foi para lá fazer o jardim e eles ficaram lá a viver. Depois o Sr. Moreira da Silva teve que deixar o meu pai vir trabalhar para o Sr. Delfim Ferreira, que ele não largava. O Sr. Moreira da Silva precisa de um homem como o Sr. Augusto, precisa de um homem como o Augusto, nem era senhor, porque ele era um catraio, como o Augusto, e lá ficou. Ele não queria dispensar o meu pai de maneira nenhuma, porque o meu pai, além de ser bom jardineiro, que tinha um gosto, porque aquilo acho que nasce nas mãos, qualquer estacaria, tudo pegava, tudo transformava qualquer coisa. Ele chegou para não fugir muito da conversa, chegou a fazer o azevinho matizado e as pessoas queriam saber e ele lá explicava. Ele fazia muitas estacarias, muita estacaria e muito mergulho, que isso também aprendemos aqui, e fazia enxertos. Aquilo é como fazer de mergulho, encosto. Ele produzia muito nesse género e a gente aprendeu muito. Há aqui muita gente que sabe que aprendeu ainda aqui, colegas. E entretanto, meu pai ficou na tal dita quinta, que era Quinta do Cisne, ou Quinta da Corga ou Chafariz. E ficou lá. Entretanto, aquela quinta é linda. E, entretanto, aqui isto estava um bocadinho abandonado e ele veio para cá e o que pôde renovar, renovou. E o que estava muito maltratado, como aquele jardim aqui lateral, fez um roseiral, era aqui e era ali. Isto era tudo cheio de rosas portanto, é por isso que tem aqueles ferrinhos. Era aquelas roseiras que cresce e ele fazia essas coisas, era tudo em roseiras. Fazia ali a ramadinha da pérola, também aquilo tudo em roseiral, e ficou aqui, adorava e era empregado do Sr. Delfim Ferreira, e até eram os dois da mesma idade. Entretanto, o Sr. Delfim Ferreira
tinha um filho que precisamente que era da minha idade, que era também Delfim, Alexandre, a gente chamava-lhe o menino Alex, veio aqui e gostava de um laranjal e então fez-se aqui o laranjal onde é este jardim, que era o laranjal da meia-lua, em homenagem ao menino Alex. Depois tinha mais filhos, mas esse Alex gostava... Era o que gostava aqui mais do jardim. Faleceu jovem num acidente, depois ficou o Fernandinho e a filha, porque esse senhor também era dono do Hotel Infante Sagres, no Porto, que é por isso que é pintado da mesma cor da casa cor-de-rosa. Agora nem sei se ainda está dessa cor, mas naquele tempo era. E entretanto, isto como não estava aberto ao público, o jardim mantinha-se, cortava-se as relvas, aquele jardim da central, que era feito com, no meu tempo chegou a ter roseiras, naqueles canteiros estreitinhos, chegou a ter canas índicas, não é da Índia, índicas, que é umas canas que dão, parecem uns lírios, e chegou a ter sálvia de jardim, que é uma sálvia vermelha, que era para ser as cores da bandeira. Tinha tudo, isso deve de haver aí fotografias, aí em arquivos, que eu acho que sim. E o meu pai mantinha, era o encarregado disto tudo, o encarregado geral. Na prática começou então a trabalhar com o Sr. Delfim aos 18 anos. 18, isso, e e uma confiança e uma amizade de segredos, nada de segredos, de coisas para arranjar jardins e trazer pessoas, de ter tudo bonito, que uma amizade que ele adorava. O seu pai, no fundo, adorava isso, e onde é que ele via coisas noutros sítios? Não, nem era um homem viajado, era mesmo dele. Havia coisa... Era uma pessoa especial, então. É isso que eu digo, especial, e ainda tenho, e vamos lá chegar, que ainda lhe vou contar. E entretanto ficou aqui nesta quinta, e como aqui, como depois veio 25 de Abril, portanto a outra quinta, não vivia ninguém, assaltaram a quinta. O meu pai ia lá de vez em quando, mas iam lá pessoas dormir, estragavam a quinta, e ele acabou por doar aquilo ao hospital de Oncologia no Porto, e depois venderam ao senhor, que lhe chamo, o senhor Soares da Costa, que está lá hoje a quinta, que já não é, não sei lá como é que foi essas coisas, mas isso, sei que ainda existe a quinta. Conclusão, aqui, como não havia jardim, não havia ninguém a visitar o jardim, que era a Dona Sílvia, que era a mãe do senhor, a dona disto, a casa cor-de-rosa, havia aí um caseiro que era o senhor José Pinto, e havia lá embaixo o senhor Júlio e a dona Teresinha, mas era de um redondo que há lá embaixo, no Mata 7, para lá, e eles faziam a quinta, não era nada com o meu pai. Era tudo a mesma quinta, mas não tinha nada a ver com aqui. Aqui, onde está o museu, tinha umas estufas, e era tudo em talhões de cultivo. E então, metia-se aqui batatas, pencas, tudo que desse dinheiro e tudo coisas boas feitas aqui, que era hortaliças, tudo. E começaram a vender para o tal hotel, que eles tinham que ir comprar os legumes e as coisas, já vinham aqui buscar cebolas. Isto era tão bonito, aquela parte do museu, como horta, como tão bonito era o jardim, porque a horta era feita toda como deve de ser. E era o seu pai também? Tudo, que era o encarregado geral, mal, bem era tudo, podas de limoeiros, caldas, tudo. Ele e nós, os funcionários, quem viesse que não soubesse e quisesse aprender, ele não guardava segredo, ensinava mesmo. E tínhamos duas estufas antigas ali, tínhamos duas peras abacate, tinha aqui coisas umas plantas que chamamos lilazes, que agora ninguém se vê, brincos de princesa, coisas que agora desiste, nem sei se há em outros, e ele conseguia manter aquilo, mudar de cores. E então era tudo vendido. O jardim é o que está, e ali onde é o museu era a horta. Em cima onde estão a fazer as obras era um laranjal e limões, era tudo. E depois fizeram este aqui pequenino, depois deitaram abaixo, e não havia lá embaixo as ervas aromáticas, que era o campo que era considerado do Mata 7, que era feito pelo caseiro do senhor Júlio e a dona Teresa. Datas assim, não sei. Entretanto... Mas só a ideia de começarem a vender foi já depois do 25 de Abril? Sim, porque eles tinham... Eu acho que até antes, que o meu pai depois veio mesmo para aqui, vinha de manhã e à noite. Havia aqui uma senhora, que era a senhora Rosa, que é que lhe cozinhava aí e estava aí, que até depois vinha eu e era Rosa, chamava-lhe a senhora Rosa a velha, porque já era mais nova. A senhora reformou-se, havia o senhor José de Sousa, que tratava só de apanhar flores e levar lá para dentro, coisas que era para comer também para lá para dentro. Isso já não é bem do meu tempo, é do tempo do meu pai. E é o que ele me contava. O seu pai casou aqui?
Sim, já veio, depois casou e eu nasci já a trabalhar aqui. Portanto, eu tenho 67 anos, o meu pai morreu há 5, o meu pai trabalhou aqui para aí 60 anos, eu não tenho a certeza, mas trabalhou. E com muita vida, porque se fazia aqui o curso, tiravam em janeiro, faz-se a poda das roseiras e aproveitava-se a poda toda para fazer estacaria para produzir, porque o meu pai foi, isto produzia-se, agora não sei, não estou cá, tudo que ele fazia, liquidambas, teixos, e eu também sei fazer porque aprendi com ele e os meus colegas. Na estufa a gente cortava as estaquinhas, as que não prestavam, e para a nitreira. Tudo que ele achava que havíamos de fazer, roseiras que agora nem deve de haver, que era a rosa de chá, e a Madeleine, que eram umas rosas que agora vão desaparecendo, que vão ficando velhas e depois não se aproveitando. Ele aproveitava tudo e fazia-se estacaria. E ainda chegaram a vender azaleas, tudo que se produzia aqui, pessoas vinham aqui comprar para fazer jardins e depois gostavam por ser de serralvos, as pessoas tinham uma ideia e era bem melhor, porque aqui não era num horto, era feito como devia de ser, tudo bem feito. Só que chegou uma altura que eu não sei explicar bem, que não se podia vender porque isto era do Estado e já não se fazia, mas fazia-se na mesma, por exemplo, um canteiro ficasse com uma que apodrecesse, ou que secasse, ou que se estragasse com a chachola sem querer, havia sempre para manter os canteiros cheios com as rosas. A senhora é filha única? Não, tenho mais um irmão e uma irmã, mas nenhum foi jardineiro. Nenhum foi jardineiro? Não, e entretanto aqui o Jardim das Rosas, isto, cada canteiro tinha uma cor, não eram misturadas. Agora, no meu tempo, ultimamente já era, não havia rosas. Havia o canteiro só de brancas, o canteiro só de vermelhas, o canteiro só de amarelas, cor de rosa, cada canteiro tinha a sua cor. Agora, acho que já, no meu tempo, já tinha canteiros que davam 2 cores, mas o meu pai tinha isso tudo por cores, era lindíssimo. É como as azálias aí, havia azálias, as magnólias, ele produzia tudo, cortava e a gente no frio limpava as matas. Aquela limpeza que se faz às matas, não é? E depois, quando havia chuva, para nos dar trabalho, que ainda éramos para aí 10, para não estar aí parados, íamos para a estufa produzir. O seu pai casou aqui com uma senhora do Porto? Com uma senhora... Não, da aldeia também. Ela também veio para aqui e também trabalhou no mesmo patrão. Trabalhou na fábrica de Arcozelo, na quinta, que era do patrão. O pai do senhor dela, que era dono da quinta, do Ribadave, daí muita gente chamar os do Ribadave. Em Ribadave tinha uma fábrica de tecidos, que era uma fábrica Mindelo, e tinha em Arcozelo uma fábrica de tecidos, que também era do Conde de Ribadave, que era assim que lhe chamavam, que era na mesma do patrão daqui. E a sua mãe trabalhou lá como Foi funcionária e de lá se reformou e de lá teve que ela era tecedeira na aldeia manual. Depois meteram a tecedeira aqui, mas era diferente. Mas tinha quando disseram que ela que era a esposa do senhor Augusto e que era daqui, tinha um carinho especial para ensinar, mas ela até aprendeu bem. Ela diz que não foi uma mulher da aldeia, uma senhora que o mínimo não tinha muita, não estudou, sabia ler e escrever, mas uma senhora da aldeia. Como era antigamente? Sim, uma senhora com pouca, veio para a cidade e ainda lhe custou, que não era bem a cidade em Gaia, mas já era, e adaptou-se muito bem a trabalhar lá na fábrica, e de lá se reformou quando aquilo entretanto também fechou, e de lá teve a reforma dela, e o meu pai daqui viviam bem os dois. O meu pai trabalhava aqui. Ficaram sempre a viver ali em Gaia? Em Gaia, e construíram lá uma casa e criou-nos lá os três, informou-nos para a vida. Sim. Pronto. E a casa aqui era, o meu pai era aqui, era o trabalho dele, nem ia para lado nenhum. Só se viesse alguém pedir-lhe uma informação, porque tinha um pomar e que queria deitar uma calda e não sabia, mas isso era sempre aqui. E aprendeu tudo sozinho? Mas... Fiel aqui, entretanto tinha como... também tinha aqui um superior ao meu pai, claro, era a senhora arquiteta Teresa Anders, que era uma senhora que ainda dava aulas na faculdade, e era ela e ele, e qualquer coisa ao mestre, e ele fazia, e ela pedia, tudo. Antes de ela entrar era ele. Era um senhor que já faleceu, que era diretor, o braço direito onde é lá o hotel, era o Sr. Soares. Era o contabilista, porque agora é que já há mais gente, e esse senhor é que trazia
Havia aí cães, tínhamos tratado os cães, dado de comer aos cães, e esse senhor é que fazia as contas com o que se produzia aqui, com o dinheiro que havia, tinha que se dar contas, não é? Escrever tudo, porque depois começaram a vender às segundas, todos os dias, das 8 às 10 da manhã, abria o portão de baixo, que era o de baixo, que é o último, onde era a casa do Zé Pinto e a garagem, chamávamos na garagem, e entravam as pessoas, porque vinham buscar água aí à bica que estavam habituados. Dada, claro, enchio, e havia aquela coisa de passar, levar uma penca, levar um molho de nabos, isso abriu-se ao público assim a vender, tangerinas, laranjas, limões, e esse senhor, o senhor Soares, que já faleceu, fazia, tinha um livrinho, ao fim de semana havia quanto, tinha-se que se lhe entregar o dinheiro, aquelas continhas feitas, se gastasse dinheiro em qualquer coisa tínhamos de ter a fatura, e depois o meu pai lidava mais com esse senhor Soares. O meu pai quase que fazia o que queria, se ele se lembrasse havia de cortar aí, sei lá, um raminho de rosas para oferecer à senhora lá dentro, ou uma senhora qualquer de lá dentro, ele, olha, mandou os jardineiros e elas ficavam felizes, ou queriam umas flores para a Nossa Senhora, não sei, ou para enfeitar, havia aqui flores, não ia comprar, claro, e ele dava, nem tinha que dizer ao senhor, ao senhor Soares que dava, e era quase que isto era dele. No fundo, a técnica e todo o saber foi ele que o fez. Sozinho. Sozinho, mas tinha também uma coisa com ele, além do que dava à casa, que isto era da casa, não é? Gostava de fazer dinheiro para mostrar ao senhor Soares que isto tinha rendimento. Meu pai, porque queria meter pessoas e como se não houvesse, ele quase que ganhava um salário para poder pagar, entende-me? Porque tinha os tratores, era da casa, era um Ford que havia aí, e tinha que se comprar gasóleo para o trator, e ele tinha dinheiro para o gasóleo, para comprar tudo que fosse preciso para aqui, ainda sobrava dinheiro, e aquilo também lhe dava uma certa alegria fazer, naquele tempo, vender uma tonelada de batatas, naquele tempo não faço ideia, mas se fizesse 150 era em contos, vamos por a hipótese, cheguei a ter que contar 150 contos, a alegria dele dar-lhe aquele dinheiro era tão, não faço ideia, ele acho que achava que dava aquele dinheiro daquilo que produziu, era um gosto que não faz ideia. A senhora veio para cá, quantas pessoas mais ou menos estavam aqui a trabalhar? Ora, veio depois, estava o senhor Moreira, o Zé Pinto, o senhor José, que já faleceu, que já era aqui antigo da casa, o senhor José, aqui na jardinagem, tirando os caseiros, o senhor José Pinto, que era caseiro, mas trabalhava connosco no jardim, o Moreira, o senhor Pereira, que é o meu marido, como eles lhe chamavam, vim eu, a tal senhora Rosa, que entretanto também se reformou, e foi por isso, e o senhor Manuel Moreira, o Manuel Pinto, que era irmão do senhor José Pinto, e a Ana Rosa. Depois vinham umas a fazer tempo de jovens que iam para a tropa, metiam assim pessoas, mas depois éramos pai 7, agora... 7 aqui permanentes, não é? Sim, e trabalharam aí pessoas que não gostavam. Eu, por exemplo, vim que o meu pai fez força. Não estava à espera disso. E os primeiros dias então, não gostei. Trabalhei, eu tive aos 27 anos fui mãe. E depois fui para trabalhar e a senhora faleceu e era um estabelecimento de vender tudo. Desde o elástico à fazenda, ao botão, ao colchete, às molinhas, tipo uma casa de miudezas. E entretanto aquilo está fora de moda, começa uma senhora de idade e eu vim embora para casa. Do parto, deram-me uma indemnização e vim, mas precisava de fazer alguma coisa, tinha 27 anos, era nova. E o meu pai teve uma oportunidade e meteu aqui. E eu não vim muito contente. Mas meteu aqui a dizer que vinha para o jardim. Sim, e não havia mais nada. E deu-me um leque para começar a varrer. Eu cheguei à noite, doía-me a mão, porque eu nunca fui habituada a varrer tanto. Ainda cheguei a andar muito triste, não queria pôr meu pai triste, porque ele fez, e vinha com ele, ia com ele, tinha o transporte de graça, e o ordenado naquele tempo vim ganhar 33 contos, não tinha direitos. Era muito dinheiro. Não é muito, mas para aquela altura era um salário que não se ganhava, já não tinha direitos, mas já se ganhava 25 contos, 27, eu vim logo ganhar 33, que ficou assim a minha mãe a dizer, eu já viste 33 contos ao fim do mês, 30 é mais ou menos isso, porque não se fazia direitos, levava-se o dinheiro todo, quem quisesse fazer descontos, e entrava às 7h30,
e saíamos às 6, que era aqueles tempos de horários mais fortes. E o sábado, acho que naquele tempo pagava-se extra, que agora não me lembro bem. Quem quisesse vir ao sábado, ou se já era incluído no sábado, não tenho bem a certeza. E vim, não vou ser mentirosa, os primeiros tempos custou-me muito, porque era à mão do leque. Era pouca gente, porque os homens antigamente tinham a ideia que as mulheres não podiam andar com uma máquina. Eu até já tinha carta de condução. O meu pai, apesar de ser um homem antigo, era acima da média. Entendia que as filhas tinham tanto direito como os filhos, como as raparigas tinham que ter como os rapazes. Deu uma carta de condução aos 18 anos. E ele nem a tinha, mas deu-me. E eu fui tirar com aquele orgulho, com aquele gosto, e dele esse gosto, tirei-a no dia dos anos dele, fiquei bem. E ainda me fez outra coisa, porque a maioridade na minha adolescência era aos 21. Ainda teve que ir ao notário assinar a minha meia para ter direito a tirar a carta, e pôs-me tudo, parece que é pleno, que se diz, e ele disse, o doutor juiz disse, olha, que se a rapariga quiser casar ou ir para o estrangeiro, o senhor agora não manda nela, e diz ele, eu sei quem tenho, e soube, coitado, que ele quando eu cheguei aos 21 deu-me os parabéns, disse, sim senhor, agora que nem me lembrava, deu uma carta, portanto era um homem acima da média, eu já tinha a carta de condução, e vim para aqui, e eu custou muito adaptar-me, pois era muito frio, às 7h30 da manhã, muito escuro. Aquela avenida dos liquidâmbaras, aquilo era com leque, sabe que é uma vassoura de aço. E eu varria aquilo, mas aqui há muitos pássaros. E tinha o bosque, agora está diferente. E eu andava lá a varrer muito sossegadinha, muito sozinha, porque os homens iam fazer ali um trabalho mais duro e havia, é um erro, as mulheres tinham o direito de, na mesma, mas poupava mais as mulheres, punham mais a varrer, a lavar as taças, que aquilo é tão custoso, lavar as taças, é ainda melhor cortar a relva que lavar aqueles tanques, os espelhos de água. Mas eles entendiam que aquilo é de vassoura, é de mulher. É a idade, sei lá. E então eu não ia, andava a barrer nisto, ouvia tics. Eu ficava cheia de medo, achava que alguém que mandava a espreitar. Os primeiros tempos não ia ver, mas depois ganhei coragem e ia ver quem é que mandava ali. O que era? Não era nada. Eram os pássaros a fazer com as folhas, fazia barulho, e muitos pássaros bonitos que andam aqui, quem tiver a oportunidade, lindos, que a gente vê, nem conhecia os pássaros, e aquilo parecia-me gente, eu tinha medo. Entretanto, comecei-me a adaptar, e daqui consegui acabar de completar uma casa que estava a meio, formei 2 filhos, e daqui fiz a minha vida, e daqui me reformei, e antes da idade, por motivos de ossos, para não andar aí já a encostar, que não gostava já não podia andar muito, e foi logo os pés, comecei, porque senão a cabeça estava boa, e depois para não andar aí a custar-me a arrastar e dar oportunidade fui. E pensei, tinha 44 anos de desconto, com 60 anos. Eu trabalhei muitos anos, trabalhei sempre a fazer descontos, entretanto, aqui tive uns anos até a feira, senão tinha 49 anos de descontos. E fui para casa, mas sempre daqui entrava com a maior alegria, com a alegria toda a gente disse assim. Quanto tempo é que demorou a adaptar-se? Para aí um mesinho, tristinha, e o meu marido ainda me disse assim, se não quiseres, não vais, porque ir contrariada para o emprego é como ir para a cadeia. Deu-me essa oportunidade. E tinha uma menina pequenina e tinha que a entregar a uma senhora, e a menina agarrava-se ao pescoço, e ele dizia-me aquilo, e eu... Mas depois veio mais senhoras trabalhar, que é a Ana Rosa, uma menina com 20 anos, eu já tinha mais 14 anos do que ela, e ela ainda não era mãe. Depois veio outra moça que era também da Beira da Dana, que era a Maria Rosa, também uma menina nova que também casou daqui, e eu comecei a ter mais diálogo com meninas, já punhamos 2 a barrer, uma de cada lado, e aquilo comecei a gostar, e daí, sei lá, entrava aqui tão feliz, até porque eu até sou alegre, entrava tão feliz como saía à noite, ia feliz, mas entrava com a mesma felicidade que ia sair à noite, sempre de resolver, sempre a brincar, às vezes a trabalhos mais puxados, mas isso faz parte da vida, e então gostava muito de barrer, e aquilo todos os dias, até era barrido com leque. E eu barria o saibo, que agora não tem tanto, era uma areia mais cor-de-rosa solta, e tivemos aqui uma arquiteta, que era a Cláudia, a doutora Cláudia,
da borda e uma vez chamou-me e disse-me assim: ai Rosa, tirou fotografias, eu adoro você a varrer. E então quando ela disse, porque os colegas diziam: ai, a Rosa a varrer parece o raio-x de quando se vai fazer ao coração, que vai acima e abaixo. Eu nem tinha noção que fazia aquilo, porque a avenida é muito larga, o meio, e eu como andava sozinha, porque para não andar duas, para não se perder tempo, começava uma de um lado, outro de outra. Às vezes até deixava, mas às vezes a colega nem vinha ou atrasava-se, e eu como andava sozinha vinha de lado. Vinha, começava na esquininha da avenida, assim, e depois, como estava aqui, virava para cima e começou, e ela tirou e disse: ai Rosa, que trabalho lindo, isto parece um trabalho de monges, que você faz isto tão bem, porque se puser os homens a varrer, eles até varriam mais depressa, só que a direito e nem se notava os riscos, que era o leque que faz aqueles risquinhos. Pronto, e ela começava a dar valor àquilo, e entretanto comecei a gastar, depois fui metida quando fiquei grávida, fui ter com a senhora arquiteta Anders e com a arquiteta Teresa Marques. Elas ainda não estavam cá. A arquiteta Anders vinha cá e eu ainda sou do tempo dela lidar com o senhor Diogo Alpendurada, que isto era Comissão Instaladora do Museu Nacional de Arte Moderna. E esse senhor Jorge Araújo depois facilitou o horário, começámos a entrar às 8. A gente entrava às 7h30, isto começou a melhorar em questão de trabalho, em questão de horário e direitos. Quando eu tenho um filho que fez 34 anos no dia 22 de dezembro, eu quando o tive, meter-me na caixa no dia 1 de dezembro, na Segurança Social. O meu marido, como trabalhava aqui e não tinha direitos, eu nem tive direito a parto, nem a aqueles subsídios. E como não sabia, quando andava aqui a Terefeira, quando soube que estava grávida, fui ter com a senhora arquiteta Teresa Marques, trabalhava lá embaixo no Mata 7, era lá o gabinete dela. E a Anders vinha cá de vez em quando, mas mais era a senhora arquiteta Marques. Fui ter com ela, porque para ela saber que estava de bebê, porque trabalhavam aqui na Casa Cor-de-Rosa, não havia o museu. O museu foi depois, e na Casa Cor-de-Rosa é que se fazia embaixo os escritórios e é que se lidava com a menina Isa, que era a Isa Linda, que é que tratava dos nossos salários, das nossas coisas, todas. E então eu tinha o dever de dizer que estava de bebê e que não tinha direitos, se me queria, eu pensei bem, e disse ao senhor arquiteta, se calhar vou embora, à Teresa Anders. E eu não estava nada a contar ir embora, e ela disse: não vai embora não, Rosa, se vai ter o bebê, depois na altura vamos ver a melhor maneira, um mês, porque não tínhamos direito a férias, porque éramos à tarefa, quer dizer, o ordenado era mais, já se recebia mais porque não havia descontos, mas era se ele chegasse e dissesse assim: amanhã a Rosa não vem, era assim a lei, tínhamos lá agora os contratos, que ainda devo ter para lá aquilo tudo, eram essas coisas. Entretanto nasceu o Diogo, que nasceu a 22 de dezembro, no dia 1, ainda fiquei em casa de um tempo, um mês, e vim trabalhar, comecei a ser paga por a Segurança Social, fui à Segurança Social, não tive direito, mas à frente de abonos, porque entrei no dia 1, pois o marido também trabalhava aqui, e aqui fiquei. Depois, eu digo que tenho, agora o Diogo tem 34, quando eu fui embora tinha 30 anos de descontos daqui, porque os 33, ou 2 anos ou isso, eu não fiz descontos. E então nasceu o Diogo, fiquei aqui a trabalhar, entretanto o marido saiu daqui, o meu pai foi sempre na mesma o encarregado, depois começaram a ter arquitetos. Vários, uns iam embora, arquitetos, a senhora arquiteta Anders sempre ficou ligada a isto, era uma pessoa que a gente conhecia quase de início, vinha sempre a correr aqui, buscar qualquer coisa ou dar ordens ou marcar, entretanto faziam aqui a poda das roseiras, fazíamos só jardineiros, ficavam 2 canteiros, começaram a dar cursos de podas e faziam na parte de cima, que eu digo que agora era um roseiral mais pequenino, aqui era neste, o outro era tipo, foi meu pai que o desenhou, este é assim oval, e o outro era separado com bucho na mesma, mas por exemplo 30, largura de 50 centímetros de largura e comprido e alguns, tipo labirinto também, muito bonito. E fazia-se ali naquele,
fazia-se as podas das hidranjas, vinham pessoas para aprender, e punham um anúncio e aquilo era por demais. E pagavam para vir aprender. E quem ensinava era o meu pai, e depois ensinava que as estaquinhas que dava, e nós aproveitávamos as estacas mais bonitas, aquelas coisas que a gente conhece, e pagavam aquele curso, e nós tínhamos um balde com as tesouras para as senhoras de aprender, e digo-lhe que não sei muito mais do que isto, mas que fazia muitos cursos, que queria muita gente, não queria mais que 10, mas para não ser muitos dias, às vezes tinha que pôr 12, vinha um engenheiro que era o Luís Alves, também sou do tempo que ele aprendeu, veio para aqui aprender, e antes de chegar o Luís Alves, vinha muitas jovens aprender das escolas de engenharia, de engenheiros que queriam aprender, ainda não havia o museu, e então o meu pai, e eles tinham que ser o meu pai, que vinham entregues ao mestre Augusto, ao Sr. Augusto, e ensinava, e nós tínhamos ali escolinhas a vir. Agora é lá embaixo no Mata 7, mas no Mata 7 não havia a escolinha como há agora, não há aqueles, era mesmo de milho, daquelas coisas de ter para os animais aí, que era feito por Sr. Júlio. Então aqui a horta, tínhamos umas escolinhas, uns infantários, o tangerina, várias coisas a vir aprender com os meninos e as professoras. E chegávamos a ter aqui o gosto que o meu pai tinha, eu digo isso, porque nem eu sabia que a couve de Bruxelas, ele tinha couve de Bruxelas. As senhoras professoras, por isso, há 30 e tal anos atrás, as senhoras professoras não faziam ideia que a couve de Bruxelas que dava do jeito que dava, achavam que eram pequeninas no chão. E não, a couve de Bruxelas é tal e qual a couve galega, que há pessoas que confundem a couve galega com a portuguesa, mas a galega é que é a couve galega, a portuguesa é a penca. E as pessoas dizem, a couve galega é a couve portuguesa. Não, nós aqui tínhamos isso, tínhamos quem nos ensinasse bem. A couve portuguesa era a penca. Pois há quem nos chama tronchuda, mas o nome é penca. E então a couve galega dá as folhinhas para o caldo verde e a folhinha, e a Bruxelas dá os folhinhos de baixo. Tínhamos couve roxa, naquele tempo. Naquele tempo? Sim, senhor, é por isso que eu digo que o meu pai era uma pessoa muito especial. E se fosse a qualquer lado, a um passeio, e que visse alguma coisa, o meu pai era o homem de ninguém dar por ela e trazer na segunda-feira aí, já estava a produzir. Depois já tínhamos aqui. Foi uma alegria quando o jardim começou a abrir às pessoas? Foi, e tinha ervilhas de cheiro, aquelas coisas todas, aquilo era um jardim bonito. Quando isso vinha às escolinhas. Porque ao princípio continuou fechado para fora. Não, começou a abrir aqui a Casa Cor-de-Rosa, entravam as visitas para a Casa Cor-de-Rosa. Abrir para entrar e pagava-se, eu não sei bem, mas sei. Entretanto, falava-se que ia abrir o museu. Não levou a dizer que toda a gente fica com medo, porque pensou assim, temos que ir embora, pois. Mas o museu também foi bom, porque meteu muito mais gente e mudou muito mais. Há aqueles antigos que acham mal. Uma coisa, Cisa Vieira, mais pedra, menos pedra, cimento, zona verde e não sei o quê. Porque o meu pai contava-me que isto o aeroporto queria isto, para fazer aqui qualquer coisa, para fazer e então também não achava bem. E depois quando foi para fazer o museu também houve polémica. Porque não queria o espaço, mas depois se pensar bem e se analisar bem, se trabalhava 15 ia trabalhar 40, não sei que mais, muito mais. E depois tivemos que destruir a horta, e foi aí que fizeram a horta, entretanto, lá embaixo que é aquela hortinha que lá está, e fomos lá em cima ao campo, fizeram as ervas aromáticas, tudo que tinha aqui fizeram lá. E fizeram o laranjal nas ervas aromáticas e ainda cortar daqui as laranjas que estão lá embaixo e as tangerineiras e os limoeiros foi daqui. Muita gente não se acredita, mas o meu pai conseguiu depenicar aquilo tudo, uma poda, e dizia, isto não vai dar. E ele disse, temos que fazer um almoço em como é verdade, que isto depois vamos fazer uma inauguração, e tudo produziu, não secou nada. E depois daí é que ficou o nome mestre, como ele, tudo que ele metia no quadro, o mestre sabe, olha com quem, o mestre sabe, daí começaram a dar o valor à palavra mestre, e ficou. E então as ervas aromáticas, fizeram-se lá as ervas aromáticas, mas aquilo não é nada do que está agora, aquilo era um jardim, tínhamos desde o tomilho,
do serpão, aquele tomilho-limão, e então o meu pai naquilo, nas ervas aromáticas, era louco. Depois a idade para podar também gostava, até porque ele ensinava a fazer. Eu uma vez vi o meu pai a fazer uma sessão de, numas pessoas que pagaram para vir fazer as podas, e ele ensinou a fazer de garfo. E eu, com a idade que tinha, a olhar para o meu pai, toquei o braço a alguém e disse assim: olha para o meu pai, nem treme. Porque o meu pai também não era um homem, pronto, não tinha vício, era um homem muito saudável e muito cheio de vida, muito alegre, muito engraçado. Porque é um garfo, é um pauzinho fininho, com uma navalha de enxertia a abrir, que é um perigo, que aquela navalha é muito... Para encaixar outro com ráfia, chama-se... aquilo era para dar, depois a que metia dar igual à que estava. Chama-se um enxerto de garfo. E a gente às vezes ria-se e dizia: olha, de garfo eu sou boa, mas é para comer. E aquilo produzia. Depois dava encosto, tirava a pele, a seiva, encostava, e também com ráfia. E as pessoas diziam: isto pega. E pegava tudo daí, ele mudar. Isto depois nascia daqui. Não sei, colava quase, olha, é como fazer uma plástica, vá. Ele nem tremia, porque aquilo é preciso fazer para os fininhos, é isso, era delicado e ele gostava. E então tinha lá as ervas aromáticas lá embaixo. Ele sabia, acho que não podia levar água. Onde é que ele aprendia isso? Olha, isso é que eu tenho lá livros do meu pai. Agora tenho mais devagar e vou ver e digo assim: como é que o meu pai já sabia que havia isto? Também penso isso, porque depois eram pessoas que lhe ofereciam os livros, nem era ele que comprava, porque ele nem perdia muito tempo com isso, ele perdia era a fazer, nem estava lá a ler. E depois chegou a um ponto que tinha as ervas aromáticas, ele tinha tudo, de que ele fazia e produzia, aquilo era um jardim. Ele tinha erva peixeira, que agora fala-se nos grandes cozinheiros para temperar o peixe, que é a erva prata. E nós é que ficávamos a saber, um arroio, aquilo, uma erva que eu depois aprendi com ele a meter na boca e a saber os paladares, andava sempre a comer, porque ele dizia: ora, prova. As nébedas, a nébeda do gato, que é aquela hortelã que nasce nos campos, ele aproveitava, que é onde há lameiros, para curtir azeitonas. Ele até já dizia que aquilo que era bom para curtir as azeitonas, meter onde é que há azeitona, e é verdade. Já tinha aquelas hortelãs de várias coisas, que as pessoas dizem hortelã pimenta, mas é menta. Uso muito, diz: é hortelã pimenta, mas não é, é menta. Ele tinha a hortelã menta, ele tinha a roxa, ele tinha aquilo tudo. Ele começou a ter aquilo, era um jardim que ninguém era intocável, mas aquilo tudo com placas. Tinha o tomilho, o limão, havia um baixinho, o Bela Luz, é assim que se diz, as alfazemas augustifólia, a alfazema depois apanhava e aproveitava a semente. Tinha piripires de tudo, que agora já há muitos amarelos, ele tinha as cores todas. Tinha malaguetes, ensinavam-nos o que era o piripiri, a malagueta, que é diferente, é tudo diz piripiri. O piripiri é o pequenino, a malagueta é aquela maiorzinha, que é na mesma. Tinha uns que pareciam sininhos. Eu acho que ele que imaginava, que dormia a pensar naquilo. E sabe o que é que ele fazia? Arranjos. E vinha aí a senhora arquiteta e ele cismava à taborda, a senhora arquiteta, ela não pedia nada, que não se podia cortar, depois flores para dar a ninguém. Mas ele, quando ela estava mais abertinha, fazia um arranjo das ervas aromáticas e oferecia, aquilo era um cheirinho. Ele ia buscar as sementes? Trazia da aldeia ele fazia um ramo seco e ia às malaguetas, às tais do sininho, não sei como é que ele fazia, ia às camélias, cortava os pauzinhos e metia a malagueta, essa de que parece uns sininhos. E havia vermelha, cor de laranja, umas mais escuras, e fazia com erva príncipe, erva príncipe, umas folhas, com o limoneto ou Lucia Lima, e depois ainda aprendia mais. E com erva doce, que é o anis, fazia um ramo, aquilo seco era maravilhoso. E ensinou-lhe tudo isso? Ensinou, e ainda me ensinou que, e eu sei, e muita gente, vejo programas na televisão que aparece palavras de plantas, e estou aqui e ganhava, se fosse eu, claro. Olha, aprendi que a sequoia, ele ficou uma vez muito triste, com uma lato num coisa que fez, diz que a sequoia, que é a árvore mais alta que temos aqui, a mãe, e ele conseguia fazer sequoias pequeninas. Tenho lá em casa sequoias feitas pelo meu pai. Os teixos, fazia teixos também,
dos grandes, que não pegava, ele conseguia fazer os teixos. E ele fazia tudo. A tua e a maçã, que a senhora passa e cheira a maçã. Era a tua e a maçã. Fazia isso tudo. Como ele fazia, é como eu digo, ele fazia a estacaria toda e depois lá dizia que tinha feito. Alecrim, tudo. Ele tinha alecrim do norte, ele tinha aqueles alecrins que quando agora... Ele tinha as ervas, as hortelagens todas, depois vinha para fazer coquetéis, ele já sabia, vinha quando... E então ele diz, olha, vai-me dizer que não dá para fazer estacaria, olha, eu tenho as feitas. É feita com a Arca de Noé. Ainda me ensinou, que eu não sei como, que uma vez disse e ficaram assim a olhar para mim. O limonete é o nome que toda a gente chama, que toda a gente sabe, que é o limonete ou Lúcia Lima. E ele ainda me chamava, ainda me disse, ainda há outro nome, Rosa. E ficas tu a saber, é Bela Luísa. E eu, é. E então vinha cá pessoas e eu disse, e da Madeira assim, Bela Luísa, já sabia. E eu dizia, o meu pai até isso sabia. Como agora não sei, mas é verdade. Quando as pessoas e os meninos e as escolas começaram a entrar aqui, o que é que vocês pensaram? Olha, eu fiquei feliz porque depois dávamos no dia da árvore uma reunião e naquele dia não trabalhávamos, éramos para explicar aos grupos, depois os meninos, alguns com muita atenção, e outros com menos atenção, não é? Mas pronto, e a gente fazia daquilo e as professoras é que gostavam de ouvir. Tínhamos aqui às vezes jovens com cuidados, sim, e gostavam. Todos gostavam de lidar com a Dona Rosa, porque eu fui sempre brincalhona. E e vinham os jovens que não acabavam o 6º ou o 7º ano e faziam aqui uns cursos equivalentes ao 7º. A cortar relva ou ir para a minha beira, aprendi. E havia aqueles que tinham jeito. E eu tinha um jeito assim com eles. Como eles eles não eram maus meninos, mas às vezes tinham umas educações que vinham de casa, é que não é na escola que se aprende a ser educado. E as professoras diziam, Dona Rosa, eles são um bocadinho assim rebeldes. E eu, vinha com xícaras, começava, e eu começava logo assim, vamos começar aqui. Olha, eu chamo Maria Rosa e aqui a tia Rosa tem uma coisa, não estudou. E às vezes, para acertar, tem que andar muitas vezes na rotunda para sair na próxima. E eles começavam-se logo a rir. Porque se a tia Rosa estudasse, não estava aqui. Estaria aqui, mas não a pedir para vocês me compreender, porque eu não tive a vossa oportunidade. Metiam logo assim, e vocês tiveram a oportunidade de estudar e não estão a tirar proveito, mas eu não tive. E eles ficavam logo assim, ali. E agora queria que vocês me dessem um bocadinho de atenção. E então começava a fazer, vamos fazer aqui uma repicagem de sálvia. E para que serve? E eu começava, olha, quem salva em casa tiver, só morre se quiser. Faz bem a tudo. Olha, era uma risota. E o alecrim, olha, o alecrim põe o cabelo preto. Se aproveitar as rosas, um banho de rosas, já imaginaste só com o pescocinho de fora e aqui a banheira cheinha de rosas, um banhinho de rosas, até água de rosas. E depois acabava a aula e a professora dizia, como é que você conseguiu ter aí estes matelões tão calados e tão quietinhos? Eles faziam mal, alguns, mas eles depois iam embora e eu ensinava. Alguns não estavam com aquela ideia de fazer perfeitinhos, mas estavam ali e ouviam-me na mesma. Os que estavam bem feitos ficavam. Os que estavam mais mal feitos a gente corrigia. Era para aí que estava aí, pagavam-me para a gente estar aqui a trabalhar, tinha que trabalhar. Nunca tive problemas nenhum. Quando acabava o curso, deram-me uma jarra com o nome, a professora de todos, uma jarrinha de vidro escrita lá para me... Dava-me uma prenda e trazia um bolo e fazia. E eu, olha, acho que era apaixonada. Depois fui para as ervas aromáticas e apaixonei-me. Já estava pior que o meu pai. Depois isto mudava-se de zonas, mas depois isto eu tinha aqui já calo, já sabia bem podar uma roseira, já sabia muito bem podar uma hortense, que é as hidranjas, já sabia muito bem outras coisas, cortar a relva, já estava muito... isto para mim já era o mundo. Eu gostei sempre do leque. De tirar ervas, então adorava ir assim de joelhos, porque nunca tive andar com umas joelheiras e tirar essa, não consigo, porque isto tinha umas ervinhas no meio e eu gostava de ver de um lado ao outro. Isto era muito feito com muita perfeição, também era outros tempos, agora que isto é muito grande. Gostava de limpar as matas que andávamos todos, uns a pôr para o trator, outros a juntar e umas graças. Daqui um bocado era a hora de tomar o pequeno almoço, era uma alegria. Daqui um bocado parece que estávamos assim cansados a tirar a roupa, porque depois puxa-se, e eu fui sempre muito pouca roupa. Depois dizia, quem me dera agora, a Dona Rosa nunca anda constipada, porque depois aqui o calor
e era hora de comer. Comíamos, estávamos um bocadinho ao sol. Comiam. Aqui eu trazíamos o comer e eu fui aqui anos e anos a fazer o comer para os colegas. Também tinha a parte de sair às 10 horas do jardim e ia cozinhar para os colegas. Gostava, adorava. Mas depois estava cansada e também não havia, gostava de vir para o jardim. Isso ainda foi no tempo da ser arquiteta Teresa Marques. E então depois gostava das ervas aromáticas, que ninguém gostava das ervas aromáticas. Toda a gente gostava de ir lá, cortar e cheirar, mas ninguém gostava porque é muito miudinho, para trazer aqueles canteiros limpinhos. Depois tinha nomes de plantas de ervas aromáticas, que tinha o pepino de São Gregório, e vinha às professoras e eu digo, pega, e aquilo disparava, e era uma risota, que aquilo dá um susto. E depois tinha ervas e dava, e depois dizia que fazia bem, tínhamos aí uma árvore que é a cânfora, tem um cheiro muito bom, para fazer um chá para... E às vezes a senhora arquiteta dizia-me assim, ai Rosa, tenha cuidado, porque não diga que isto é bom para chás, porque isto, sabe, eu como fazia chás de tudo e metia na boca e gostava, comecei a aprender com o meu pai e aquilo era uma loucura. E o anis, que era a erva doce. Uma vez veio uma senhora, diz que era casada com um senhor sueco e ele que gostava que não arranjava a erva doce, como era coisas para cortar, dava-lhe para cozer batata com a erva doce. Aprendi a dizer que fazia a castanha cozida com a erva doce, que é o anis, para meter na aguardente. Comecei a perceber muito de ervas aromáticas. O meu pai depois tinha uma erva que sabia a chocolate, que já há agora, que é daquelas hortelãs, começou a ter outros paladares, a saber a limão, a ter manjericos, olha, era uma loucura. Mas o que é que gostou mais de tudo? Sempre das ervas aromáticas. Depois começou aquilo, a ter ervas, começou a perder-se, a não comprar, depois ninguém gostava, de andar lá e eu gostava. Quando se reformou, estava a trabalhar nas ervas aromáticas? Trocava, não deixava, depois as aromáticas já não perdia-se tanto tempo que não havia. Sei fazer estacaria, muito bem, já vinha para aqui barrer, já andava ali nos tanques, já andava aqui em tudo e tinha que andar. E o que é que eu ia dizer? E agora eu vejo os cozinheiros a falar de ervas aromáticas e para mim não é novidade e agora é que estão a consumir mais. E aprendi que com ervas aromáticas a cozinhar não é preciso sal, que são boas para a saúde, para a culinária e para a beleza. Também aprendi isso. O meu pai tinha aqui uma senhora que trabalhava, que era italiana, que era a Dona Itelina, que era do museu, e ela até que me ensinou, ela andava sempre atrás, Senhora Auguste, que ela era italiana, queria como a galega que esmagava aquele sumo verde e fazia uma máscara para a pele. E ela era bonita, ela? Era, e ela queria se cuidar, era tipo Lilica Nessas, gostava, ninguém dava a idade que ela tinha, que ela gostava, e então tratava. E ele dizia, está aqui estas coubinhas, tinha alcachofras, também, muito alcachofra, e a gente nem sabia, porque elas depois ficam em cardo, roxo, lindíssimas, para secar, para fazer um arranjo. Aprendi a gostar da alcachofra para comer com o meu pai, que ele aprendia isso tudo. Então o meu pai andava aqui, isto era lindo, já estava aberto ao público, fizeram-lhe uma homenagem. E um dos fundadores era o senhor médico, um bom médico, tem filhos a trabalhar, que o meu pai ainda foi fazer lá quintas aos filhos. Ali ainda era aqui o senhor, também sou do tempo, o senhor Marcos Pinto, era aqui nosso diretor do parque, era um amigo, dava-nos aqui uns friaditos, umas coisas boas, foi muito bom, fundador quando cá esteve, e o outro senhor era médico. E foi ele que teve a ideia? A ideia com a senhora arquiteta Teresa Anders e com a senhora arquiteta Teresa Marques, fizemos uma festinha, trouxe a minha mãe, os meus irmãos e os colegas daqui, que o meu pai nem sabia, toda a gente sabia menos o meu pai. Surpresa. E fez-se lá embaixo, onde é a ramadinha, lá embaixo agora que era lá a adega, aquilo antigamente fazia-se lá o vinho, só do tempo de ter videiras. E fizeram lá a festinha, o meu pai não sabia, veio trabalhar, os meus irmãos, e os colegas sabiam que àquela hora tinha que estar lá, uma festinha, fizeram lá essa homenagem, ele ficou todo feliz. Tiraram fotografias. Depois, para ele, quando se reformou, foi uma tristeza. Olha, o meu pai reformou-se e ficou aqui, pedir-lhe. E depois ele pensou, a minha mãe precisava dele, e ele foi para casa. Mas ele verdadeiramente andava sempre nesse médico. Vamos mostrar aqui o prato, que é tão bonito, ao mestre Manuel Augusto Alves Soares, como reconhecimento pela sua grande dedicação ao Parque de Serralves e pela herança que ao longo de 42 anos foi legando sobre os segredos da arte da jardinagem.
Pois. 24 de julho de 1997, Fundação de Serralves. Pois, porque as senhoras arquitetas agora também não podem, não devem poder fazer, pois porque não podem, não. Agora tem que se dar contas, orçamentos para fazer umas obras no jardim, não é? Ou para mudar. Mas naquele tempo não. A senhora arquiteta chegava à beira do senhor Augusto e dizia: mestre, ali está muito aberto, porque as pessoas depois para entrar para a casa de banho não olham meios, não andam por os passeios, por a rua, passam por meio das matas e ficava um caminho, e ela não gostava de ver, e não é bonito. E ele, pronto, mestre, faça aquilo, meta lá. E o meu pai fazia sem projeto. Ele até me ensinava como é que se fazia um projeto num jardim. Basta pôr uma mangueira torta, tu repara, uma camélia ali, assim, ensinava-me. Não é preciso riscar. Quando ele queria fazer nas matas um projeto, tinha aí 5 camélias para meter na terra, lindas. Aqui sempre houve camélias muito bonitas naquela altura. E às vezes ele dizia: vocês vão para a mata, vão fazer as coisas. E sabe-se lá, agora não, tem que vir, não sei se é o Ricardo, o arquiteto, que tem que saber, mas naquele tempo não. Depois, quando teve arquiteto, já tinha que ser o senhor arquiteto a vir marcar, mas às vezes também ficava indeciso, não havia projeto, tinha... E o meu pai dizia: sabes como é que vocês fazem? Porque nós guardávamos as mangueiras no meio dos bosques, que era para todos os dias não ter que são 50 metros de mangueira ao ombro, a regar, e metia-se para lá e ela era verde, e ele não gostava que ficasse para ninguém cair, ensinou-nos como é que se punha a ferramenta. Ninguém punha uma chachola ao contrário, ele dizia: menino, para aquela... Fomos ali habituados de pendurar a ferramenta, dava-nos tempo para a gente lavar a ferramenta e pô-la no sítio, não é como ir tudo à sorte, que uma ferramenta mal posta é um perigo para um trabalhador, ele tinha isso. E então, como é que ele fazia? Vinha e marcava aquelas coisas que picam mais onde as pessoas entram, mais se pode picar, que é para as pessoas não se encostarem. E então o meu pai tinha que tapar mais um caminhinho e dizia assim: vocês não é preciso... diga lá onde é que você quer e tal, os colegas para fazer o buraco. Pá, não é preciso eu estar aqui, vocês... E dizia isto para os rapazes: pá, tem um dia que eu morra... Olha, ele nem coitado, ele queria durar muito sangue. O dia que eu morra, então vocês têm que tirar isso da vossa cabeça, não tem de estar sempre... É que depois você pode... Aquelas coisas... pá, pões uma mangueira, a senhora, olha, vês como ela está, começas ali, aquela faz para ali, olha, ora vê, ora põe os braços sem fazer o buraco. Achas bem? Não é direito, pá, para tapar um... Por exemplo, a senhora passa aqui, não havia de passar. Ele entendia que a senhora não havia de pôr aquilo direito, havia de pôr uma aqui, outra assim. Tipo, a tal coisa da mangueira está mal esticada. Pá, faz-se assim um projeto, olha, fazia-nos isso. Que era, porque também naquele tempo não havia... Como é que eu explicar? Depois chegou uma altura que tinha que obedecer aos arquitetos, porque eles estão aqui... Foi difícil? Para o meu pai ainda foi. As pessoas antigas muito habituadas, isto era quase dele, como que se costuma dizer, é quase como ter uma pessoa estranha na sua casa. Não faz a cama como a senhora quer, e a senhora diz. E ele dizia: sabem lá, eles têm muito que aprender. Às vezes dizia, pois eles eram novos, coitados, eles vinham o primeiro trabalho, realmente alguns eram humildes, e até que aprendi que foi o caso de vir jovens e ele dar a folhinha e dizia: pega lá um bocadinho, ponha uma fita cola, ponha o nome que não se vai esquecer. Fazia o exame e vinha: será Augusto, afinal fiz um exame que é uma categoria. Pois, está-me a entender, dava, explicava. Depois o Luís Alves entrou para aqui para aprender e era abispado, que até era abispado demais, e fez só amanhã. Aliás, que eu andei atrás do jornal, que ele tem lá a dizer que se não fosse o mestre Augusto, depois também abusou daquela tal coisa, depois abusa-se um bocadinho e às vezes tem que ser cortar, porque isto não é nosso, é da Fundação. A gente aqui só vem trabalhar, mas depois chega uma altura que as pessoas que me mandam muitos anos também pensam que isto que é deles. E o seu pai custou-lhe um bocadinho. Sim. O que ele dizia mais? Dizia, é essa palavra, eles são novos, um dia eles vão aprender, vão ver que não é assim, a pôr uma árvore. Por exemplo, ele usava muito a moda antiga, agora põe-se uma árvore, não se leva aqueles requisitos todos. Era com a fundura que ele queria, um bocadinho de estrume, e a Anita ia buscar o estrume, terra, a árvore. E se chovesse, tinha que ser regada. E as pessoas diziam: está a chover, menino, é uma árvore velha, não se rega. Olha, eu também sou velho e bebo água. Dou os parabéns e digo-lhe sempre que gosto de Serralves, faz parte da minha vida, não sei explicar, um bocadinho, primeiro porque muita gente sabe que o meu pai trabalhava aqui e acho que até sou um bocadinho daqui, mas não é para mandar, tenho um bocadinho daqui, que foi aqui que eu fiz, que tirei o 9º ano,
aqui, mas não foi aqui, que depois a casa deu, mas tirei e foi o que me valeu no meu, como é que se diz, no dia final, as apresentações e o meu exame muito bonito, porque eu fui falar de Serralves e o meu livro era tudo com fotografias de Serralves e a minha habilitação de Serralves e conhecer bem tudo que aqui nasce, e o castanheiro da Índia, que muita gente não sabe que dá castanha, aquele castanheiro que dá castanhas em setembro, que é a castanha longual, que não é muito saborosa, mas dá castanhas grandes. Sei o que é bastantes coisas de árvores, ajudei a pôr muitas. E agora o que é que deseja a Serralves para os próximos Que seja mais 100 anos. E que ninguém dê cabo disto, que é uma natureza lindíssima e bonito, só do tempo da Casa Cor-de-Rosa estar aberta ao público, que ainda está agora, e não haver um museu, mas para mim o museu não me estorbou nada, acho que enriqueceu a cidade do Porto. Isto é um pulmão verde na cidade do Porto. Para mim é quase como chegar aqui, me timar, quase como um filho. Eu acompanhei as árvores, eu tenho ali um castanheiro meio torto, nas descidas da escada, que acho que ainda lá está, que vai para o salão de chá, para ali para o salão de chá, que eu sou do tempo que ali era um campo de jogar ténis. E tem lá aquele castanheiro, ele que o sol está torto, mas eu lembro-me de ou eu ou o colega pô-lo pequenino, com a ajuda do Sr. Augusto, e regalo, e depois ele a entortar, porque eles fogem para onde vai o sol, e pôr uma estaquinha para parar, porque as árvores é como os meninos. Se nascer sem tempo tem que estar, aliás eu dizia aos miúdos, as ervas aromáticas e tudo que está na estufa é como nascer sem tempo, está aqui para ganhar forças para ir para fora, é por isso que a gente tira de um vaso e tem raízes e já dá para ir para a terra, não é logo tão pequenininho ir para fora. E então aquele castanheiro está ali, eu lembro-me, ele está maior do que eu, dá 3 vezes Dona Rosa, não é? E lembro-me dele ser pequenino, outras árvores que se meteu aí, lembra-me esta oliveira já veio para aqui. Muitas, muitas. Vem cá muito? Não venho tanto como queria, mas venho um dia à noite com a filha, ver aí que estou iluminado, que senão nem tinha ideia. O Serralves em festa era da que dava a camisola, 2 dias, e a sexta-feira até às 2 da manhã. Fui recompensada sempre com prémio, mas sem saber que ia ter prémios, sem saber. Quando vinha, ficava muito feliz. Sou do tempo do arquiteto Vítor. Uma vez não sabia, toda a gente a falar que recebeu uma quantia de dinheiro e eu recebi muito mais. E fiquei muito calada e disse para o colega, Manel, então nós, que ele disse uma quantia e eu também tinha o papel com a que eles receberam. Fiquei e cheguei à beira do senhor arquiteto, que era para não criar problemas, não é? Somos colegas. Senhor arquiteto, não haverá engano, eu recebi isto e ouço. Então, Dona Rosa, foi a Isa, a tal menina que fez. A senhora trabalhou sexta-feira de madrugada, veio sábado todo dia, e penso que foi o sábado ou o domingo, e ela fez uma escala. Quem trabalhou esta primeiro e segundo, a senhora bateu e tinha direito, eu, mas sem saber. Portanto, adorava vir fazer o Serralves em festa, adorava fazer o Dia Mundial da Criança aqui, quando faziam, não sei se fazem, agora estou um bocadinho fora disso, o Dia Mundial da Árvore, com as escolas, tudo, acho que tenho sempre aqui um bocadinho daqui. E depois vou-lhe explicar, foi sortuda, trabalhou o pai, que foi o maior, que não tenho a categoria do pai, nem metade da metade, já disse isso muitas vezes, não sei porquê, mas não nasci com aquele calozinho como ele tinha, da tesoura, e não sei explicar, e a qualidade e a sabedoria, até o ler, a sabedoria que ele tinha. Depois entrou para aqui o meu marido, que foi ele que o meteu, que isto ainda fazia parte de tarefa, vim para aqui eu, estive aqui, tive aqui uma filha, que se licenciou e depois não tinha para onde ir, e para não estar em casa, pijama todo dia, metia aqui. Foi uma boa menina. Depois meti aqui o filho e disse-lhe assim, olha, eu vou-te lá meter até tu tirar o curso, até tu arranjares emprego, que aquilo futuramente, porque ele vinha, eu tinha futuro, mas eles ali não aprendiam nada, era estar ali. E ele veio e disse-lhe, olha, vê lá, está lá, já esteve lá o avô, esteve lá, que ele sabe, não é preciso falar, e ele vinha para aqui pequenito, nas férias, já sabia, esteve o avô, está a mãe, que ainda trabalhava lá, esteve o pai, já saiu, está lá a Carminha, não sejas tu, a ovelha, de estragar aquilo, runhosa. E ele vira-se para mim e veio,
e depois tive muitos elogios de senhoras a trabalhar aqui que tiveram necessidade de trabalhar com o Diogo e com a Carmen e dizer-me assim: ai Rosa, como é que você pôs 2 filhos, o Diogo? Que rapaz, ele era impecável, metido nele, trabalhar com ele. Vinha fazer aí eventos à noite, trabalhou com um sujeito que fazia aqui muitas coisas que também era Diogo, palestras, e ele vinha fazer as noites. Ao outro dia vinha trabalhar e via as senhoras doutoras e dizia, a doutora Bárbara, nem sei se ainda está cá, pronto, já passaram, e diziam assim: ai Rosa, onde o Diogo, ai mas ele, que era de fatinho preto, e a Carmen dizia: Diogo, não é para estar assim, é costinhas direitas, porque estás lá a representar. E a Carmen era tinha um feitio muito direto, assim, muito, o que tiver que dizer, e foi uma menina que ficou aqui bem vista. Que orgulho, hein, Dona Rosa? E o Diogo, e tenho quase a certeza que se o Diogo precisasse, ou da Carmen, e houvesse aí, sabendo que eles cumpriram aquilo, foram quando arranjar melhor, mas sempre, como é que eu explicar? Pois o Diogo ultimamente ainda trabalhou lá dentro a fazer o arquivo, ajudar aquela menina que é a Cristina Lapa, e deixou aí marcas boas. E depois eu penso assim, criei os meus filhos aqui, estiveram aqui e construí a minha vida. Portanto, não sei explicar, e adoro vir aqui. Já estava em casa a convidar-me para vir aqui a um almoço de Natal, já podia nem vir. Vim com uma alegria, e quando vem gente que não gosta e que eu vejo que está a estragar, que via, que agora não vejo, ficava triste, dizia assim: não percebe nada, realmente é como o meu pai dizia, isto é gostar. E sabe o que é gostar? É a senhora estar ali a fazer uma asneira e dói-me. Entendo o que eu quero dizer, não sei entender por outras palavras. Vir um sujeito qualquer, um encarregado, e cismar e cortar aquilo, porque o meu pai sabia, se às vezes o arquiteto dizia: Sr. Augusto, não vai, aquilo vai tão rende, será que torna a renovar? Porque há coisas que deve ser. Sim, não vai ser este ano, mas vai renovar, faça assim que é o melhor do que andar a deitar. E ele explicava. E eu depois até aprendi aquilo e respondia na estufa: isto pega, e eu: oh minha senhora, pega, a gente aqui pega tudo, a gente até se pega uns com os outros, era uma risota. E isso são coisas que herdei, essas brincadeiras do meu pai. E então, se ele viesse e estivesse um bucho a morrer, ou por qualquer motivo ele tinha buchos a mais para meter, tudo sempre a mais, ele tinha sempre aqui. E aquilo, quando viesse alguém que mandava tirar aquilo, era quase como a senhora ter que arrancar uma coisa do seu corpo, que nos faz falta, entende? E isso também entrou muito em mim, quando vinha um encarregado e queria raspar de outra maneira, ou não queria que a gente perdesse tempo a limpar a mão, que deitava e ficava amarelo. Eu nunca gostei de deitar nada, e tenho aí um colega que sabe disso. Tinha ordens de tapar as ervas com herbicida, não é bem herbicida, que aqui a herbicida não era proibida. Outros materiais, que agora não estou dentro do nome. E eu dizia ao Miguel: não gosto. E antes queria tirar à mão, era burra, como eles dizem, era por isso que eu gostava de estar lá. Tirava à mão, e vou dizer porquê. O que vai queimar fica amarelo, e fica amarelo e nota-se. E depois fica amarelo, fica feio. Eu antes queria tirar à mão, e eu tenho um colega que dizia, eu nunca deitava, gostava de fazer. E depois quando ia a deitar e ia ficar aquilo verde, olha, isso já mexia comigo, porque depois eu até dizia para as colegas: eu também já estou como o meu pai. Doía-me. Ou fazer uma poda mal feita, se que é isso, que a natureza é uma conta, ou que fizesse mal, e eu disse: já dava razão. Por isso é que eu digo, a gente também habitua-se depois a querer tudo muito ao nosso feitio, não pode ser. As coisas mudam, e as épocas, e as pessoas, e agora, e não se forma jardineiros em lado nenhum, que é uma pena, e aqui era uma escola de jardinagem, porque muito por a vida que, não sei se posso, a vida andou muito ao contrário, vieram muita gente para jardineiros, mas não tiveram escola, vieram por motivos de não arranjar emprego, e então havia aqui e pagavam bem e vieram. E eu acho que esses jardineiros não dói, não sei a palavra mais certa para lhe responder. E depois nós aqui era uma escola de jardinagem, porque vinham os jovens das escolas, depois uma das escolas foi a Luciana, uma funcionária que aí é mais nova, aprendeu com o Sr. Augusto e com o Luís Alves. É uma das jardineiras que gostava de ser jardineira, quando veio era para aprender.
veio tirar um curso de jardinagem por conta do Fundo de Desemprego. E meti-o aqui. E é uma das meninas que ficou aqui porque gostava. Luís Alves sempre achou que ela que tinha jeito. Tem que estar no coração, não é? Pois, e era isso. E não há agora quem ensine as roseiras, rosa, que este tipo, a taça. Mas era as taças antigamente, que agora a taça de champanhe é comprida, mas antigamente, lembra? Sim. É, basta 3 pauzinhos e quanto mais reduzida, melhor porque elas crescerem. E é verdade. E este canhoto que está aqui sai com o serrote, porque senão qualquer dia está um toco e não tem onde dar rosas, porque as pessoas cortam e não sabem. E ele doía-lhe o coração quando vinha ver um canteiro. Anda cá, quem é que andou aqui? Olha, foi a Rosa ou foi a fulana, não vou dizer que era perfeita, tá? Anda cá, aquilo é bonito, isto aberto ao público. Eu tinha uma vaidade de ter isto aberto ao público. Falar de Serralves é como falar, sei lá, eu gosto tanto que até falo.